Paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para mais uma aula do nosso curso, Tópicos de Teologia Sistemática. Hoje vamos para a continuação do tópico de teologia, que é a doutrina de Deus, e hoje vamos falar sobre a doutrina da Trindade. Bom, nesta última parte da teologia, também chamada de teontologia, trataremos da história, do conceito e dos fundamentos bíblicos da doutrina da Trindade. Não há contradição entre o monoteísmo do Antigo Testamento e a doutrina cristã da Santíssima Trindade. Tendo em vista o mesmo, e o único Deus subsistir eternamente em três pessoas. Ele é um só Senhor em três pessoas e não três deuses. Na letra A fala sobre cada pessoa da Trindade é Deus. Então, a Bíblia descarta a ideia de triteísmo, que é a ideia da existência de três deuses. E a Bíblia também descarta a ideia de unicismo, que ensina que Deus é uma só pessoa, portanto, os unicistas negam a Santíssima Trindade, ou a doutrina da Santíssima Trindade. A Trindade pode ser definida como a união de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só divindade. Tais pessoas, embora distintas, elas são iguais, eternas e da mesma substância. Ou seja, Deus é cada uma dessas pessoas. A Bíblia ensina que há um só Deus e que Ele é um só. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, conforme está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que diz: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. A Bíblia também ensina que o Filho, Jesus Cristo, é Deus. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a Bíblia ensina que o Espírito Santo é Deus. Atos 5, 3 e 4, que diz: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, esses textos mostram que cada uma dessas pessoas é Deus. Bom, então vamos aqui para a letra B, onde fala sobre a Trindade no tetragrama. Tetragrama é esse conjunto de 4 consoantes hebraicas, que é o Iod, Re, Vav e Re. Na transliteração fica sendo Y, H, V ou W e H. Então, a Bíblia afirma que a Trindade é Deus. Podemos vê-la no tetragrama, Yahvé, que é o nome de Deus retratado por essas 4 consoantes hebraicas, Iod, Re, Vav e Re. Nesse caso, quando lemos o nome Deus ou o nome Senhor na Bíblia, precisamos entender que esses termos podem ser aplicados à Trindade, isoladamente ou da mesma maneira ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Analisemos algumas passagens bíblicas que revelam a unidade na Trindade. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Joel 2 e 32. Então, nesse texto, o tetragrama é colocado aqui,
pela palavra Senhor, o tetragrama é aquelas 4 consoantes hebraicas, segundo o Novo Testamento, é uma referência a Jesus, que lá em Romanos 10, 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos aqui para um outro exemplo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esse texto é de Zacarias, capítulo 12, e versículo 10. Então nós temos nessa passagem uma profecia escatológica, onde o Deus Yahvé, o Deus de Israel, promete proteger Jerusalém e seus moradores. Observe a expressão: e olharão para mim a quem traspassaram. Naturalmente, essa profecia trata-se a respeito de Jesus Cristo, quando foi traspassado no Gólgota. Lá em João 19:37 fala: e outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Vamos aqui para mais um exemplo. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Juízes 16, 20. O contexto dessa referência mostra que Senhor, o tetragrama Yahvé, as 4 consoantes Iod, Re, Vav e Re, se refere ao Espírito Santo. Lá em Juízes 15, 14 diz: chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então, pelo contexto dessa passagem, quando diz que o Senhor se tinha retirado de Sansão, é uma referência ao Espírito Santo. Nós vamos pegar aqui um outro exemplo. Só um minutinho, deixa eu avançar aqui. Isso. Deuteronômio 6, versículo 4 diz: ouve Israel, o Senhor, Yahvé, nosso Deus é o único Senhor. Yahvé de novo. Essa passagem refere-se à Trindade. Nela temos tanto o termo Deus como o tetragrama, composição de 4 consoantes hebraicas, Iod, Re, Vav e Re, ou YH, WH no português. A ênfase é o monoteísmo. Então, o termo hebraico para único é o termo Errad, que indica unidade composta. Lá no famoso Shema Israel, ouça Israel, lá de Deuteronômio 6, versículo 4. A questão da diversidade dentro da unidade tem implicações teológicas. Alguns eruditos têm pensado que, embora um esteja no singular, o uso da palavra abre espaço para a doutrina da Trindade. A expressão hebraica Yahvé Errad, o Senhor é único, traduz também por Jeová é um. Essa construção hebraica aparece em Zacarias 14, versículo 9, que diz: naquele dia um só será Jeová e um só o seu nome. Esse versículo é da tradução brasileira. A palavra hebraica apropriada, unidade composta, é Yahid, que traz a ideia de solitário, que traz a ideia de isolado, somente um ou sozinho. Mas não é esta expressão que aparece em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Lá aparece Errad, que pode dar a ideia
de unidade composta. Se o texto estivesse falando de que Deus é somente um, apareceria a palavra hebraica Yahid, e não é esse o caso. Vamos aqui avançar um pouco mais, para nós entendermos melhor essa doutrina. Em Gênesis 2, 24, a palavra Had é usada para dizer que o marido e a mulher são ambos uma só carne. O Novo Testamento torna explícito o que estava implícito no Antigo Testamento. A unidade de Deus não é absoluta, e sim composta. O Antigo Testamento revela a unidade na Trindade, ao passo que o Novo Testamento revela a Trindade na unidade. Em resumo, a Trindade consiste em um só Deus em três pessoas, e não três deuses. Isso seria apenas uma tríade ou um triteísmo, né? E não a doutrina da Santíssima Trindade. Bom, vamos observar aqui o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. O termo Trindade não aparece na Bíblia, é uma formulação posterior. O fato da nomenclatura vir depois do fechamento do cânon sagrado não significa que a doutrina da Trindade não exista ou que não seja bíblica. De caráter teológico, a palavra em apreço foi atribuída à divindade no final do século II por Tertuliano de Cartago, ao escrever contra o unicismo. Na sua escrita contra Praxias II, está escrito: todos são de um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo, três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância e de uma só essência e de um poder só, já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Depois da metade do segundo século, surgiu um movimento em torno do monoteísmo cristão chamado monarquianismo. Seus defensores dividiam-se em dois grupos: os dinâmicos, que diziam que Cristo era Filho de Deus por adoção, e os modalistas, que ensinavam que Cristo era apenas uma forma temporária da manifestação do único Deus. Tertuliano chamou-os de monarquianistas, que vem da palavra monarquia, né? Que dá a ideia de governo exercido por um único soberano. Bom, os monarquianistas dinâmicos, né? Ou chamado monarquianismo dinâmico, tinha como os principais representantes da cristologia dinâmica, ou também chamada adocionista, Teodoro de Bizâncio e Paulo de Samosata. Teodório, o curtidor, era discípulo dos alogoi, que era um grupo de pessoas que rejeitavam a doutrina do Logos e aceitava o Evangelho de João apenas com ressalvas. Foi o primeiro monarquianista dinâmico de importância. Ele chegou a Roma em 190 d.C. e foi excomungado em 198 d.C. Para os monarquianistas dinâmicos, Jesus era apenas um homem de vida santa que nasceu de uma virgem, sobre o qual desceu o Espírito Santo por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Alguns de seus adeptos rejeitavam qualquer direito divino em Jesus, enquanto outros afirmavam que ele teria se tornado divino em certo sentido por ocasião da sua ressurreição. Hipólito rebateu todas essas falaciosas crenças na chamada Refutação de Todas as Heresias 7:23. O mais famoso monarquianista dinâmico foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, entre 260 e 272 d.C.
Ele descrevia o Logos como um atributo impessoal do Pai. Eusébio de Cesareia diz que ele nutria noções inferiores e degradadas de Cristo, contrárias à doutrina da Igreja, e ensinava que, quanto à natureza, ele, Jesus Cristo, não passava de homem comum. Isso está escrito na História Eclesiástica 7, 27. Eis o que Paulo de Samosata afirmava. O Logos e o Espírito eram qualidades divinas e não pessoas. Eram poderes ou potencialidades de Deus, mas não pessoas, no sentido de serem independentes. Jesus era um homem inspirado pelos poderes de cima. O poder do Logos habitara Jesus como num vaso, como nós habitamos nossas casas. A unidade que Jesus tinha com Deus era da vontade do amor, não de natureza. Essas ideias de Paulo de Samosata com relação a Jesus Cristo foram examinadas por 3 sínodos entre 264 e 269 de Cristo, e ele foi excomungado e as suas ideias foram rejeitadas. Bom, monarquianismo modalista. Não negava a divindade do Filho nem a do Espírito Santo, mas sim a distinção dessas pessoas, o que é diametralmente oposto aos ensinos do Novo Testamento, que assevera que há uma unidade composta de Deus em 3 pessoas distintas. Os modalistas pregavam a unidade absoluta de Deus, coisa que nem mesmo o Antigo Testamento ensina. Para apoiar tal ensino, mutilaram vários textos do Novo Testamento. Seus principais representantes foram Noeto, Práxias e Sabélio. Segundo Hipólito, Noeto era natural de Esmirna e ensinava que Cristo era o próprio Pai e que o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu. Cipriano, bispo de Cartago, chamou tal heresia de patripacionismo, do latim pater, pai, e passus, de patrior, sofrer. Práxias foi discípulo de Noeto e o seu principal opositor foi Tertuliano. Em Contra Práxias 1, Tertuliano disse: Práxias fez 2 obras do demônio em Roma, expulsou a profecia e introduziu a heresia, afugentou Paráclito, que é o Espírito Santo, e crucificou o Pai. Dessa última escola destacou-se o bispo Sabélio, que se tornou um grande líder desse movimento, por isso seus seguidores foram chamados de sabelianistas ou sabelianos. Por volta de 215 d.C., Sabélio já ensinava suas doutrinas em Roma. Pai, Filho e Espírito Santo são nomes, são prósopa, semblantes, faces, e não seres independentes. São reais em energias consecutivas, um vem depois do outro, aparecendo o mesmo Deus em faces diferentes. Trata-se do mesmo Deus agindo na história por meio de 3 semblantes. O prosopon do Pai aparece em sua obra criadora como o doador da lei. O prosopon, face, do Filho aparece do nascimento à ascensão de Jesus. A partir da ascensão de Jesus surge o semblante do Espírito Santo, ou prosopon, doador da vida. Então Hipólito, em Contra Todas as Heresias, refutou essas ideias, sabelianistas, considerando-as como heresias. E essas ideias de Sabélio, os chamados sabelianistas e sabelianos, ganharam adeptos até os dias de hoje nos chamados defensores da doutrina unicista. Bom, então vamos aqui para a próxima página e vamos falar aqui sobre o arianismo. É o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria, no Egito, na primeira metade do quarto século. Ário era presbítero em Alexandria no ano 318, quando a controvérsia começou.
Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pela da Igreja. A controvérsia girava em torno da eternidade de Cristo. Atanásio, o inimigo implacável da doutrina de Ario, dizia que o Filho é eterno e da mesma substância do Pai, ou seja, homoousios, é a expressão para se referir à mesma substância. Então a palavra homoousios significa da mesma substância ou consubstancial. O termo central para o argumento de Atanásio contra Ario e a solução do problema trinitariano oferecido no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Ario, por outro lado, dizia que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai, que ele era criatura, foi criado do nada, uma classe de natureza inferior à do Pai, nem divina e nem humana, uma espécie de terceira classe entre a divindade e a humanidade. Segundo Ario, somente Deus seria eterno e não gerado. O Logos, o Cristo pré-existente, seria mera criatura, criado a partir do nada, mas nem sempre tinha existido. Os seus seguidores usavam a palavra anomóios, dessemelhante, um termo usado pelos arianistas extremistas da metade do quarto século, os assim chamados anomoianos, para arguir que a essência do Pai é totalmente dessemelhante à do Filho. Depois do Concílio de Nicéia, a controvérsia continuou, mas havia um grupo intermediário, semi-niceno, semi-atanasiano e meio-ariano, que afirmava ser o filho de natureza similar ou igual e não da mesma natureza ou substância do Pai. Apoiavam-se no termo homoiousios, de substância similar, ou aparência, de substância semelhante, um termo usado para descrever a relação do Pai para o Filho pelo partido não atanasiano, não ariano na Igreja, seguindo o Concílio de Nicéia. Essa discussão chamou a atenção do povo e também ganhou conotação política, considerada hoje como a maior controvérsia da história da Igreja cristã. O imperador romano Constantino enviou mensageiros com o propósito de uma conciliação, porém tudo foi em vão. Constantino então convocou um concílio na cidade de Nicéia, na Bitínia, Ásia Menor, hoje Iznik, na Turquia, aberta em 19 de junho de 325, com a participação de 318 bispos provenientes do Oriente e do Ocidente, mas apenas 20 apoiaram a causa arianista, não obstante a sua grande popularidade. Em Nicéia, o credo aprovado era decisivamente anti-arianista, apenas 2 bispos não o assinaram. Até Eusébio de Nicomédia, que era um arianista, assinou o credo elaborado nesse concílio. Depois os pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, se encarregaram de elucidar, definir e defender a doutrina trinitariana. A formulação da doutrina da Trindade é o resultado dessas controvérsias cristológicas, na tentativa de harmonizar o monoteísmo com a deidade absoluta do Filho como uma doutrina. Ela é uma indução humana das afirmações das Escrituras, mas a indução, por ser feita com justeza, é tão parte do ensino de Deus em sua palavra como é qualquer uma das doutrinas que tem sido formalmente enunciadas ali. Bom, o credo niceno, como vimos, veio do Concílio de Nicéia e que tratou da controvérsia arianista. Seu conteúdo enfatiza a divindade de Jesus Cristo
e é, ao mesmo tempo, uma resposta à cristologia equivocada desenvolvida por Ário. O credo de Niceno diz: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida de vida, Filho unigênito, primogênito de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação e viveu entre os homens, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao Pai e novamente virá em glória, para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. A aula hoje foi um pouco extensa, mas era necessário para nós entendermos, como que se deu aí esse desenvolvimento histórico da doutrina da Santíssima Trindade. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.